Hey! Que dia feliz, hein? Olha aí, ó. Um sentimento muito parecido a ganhar uma Copa do Mundo, talvez até mais que isso para alguns. É uma ressaca muito boa nesta quarta-feira pela festa de ontem, não é? Mas eu gostaria de começar o programa de hoje com um meme bem legal que recebemos há muito tempo nas redes sociais. Você vai morrer de rir. Veja aí. Bom dia! Bom dia! Essa montagem é muito engraçada e ilustra exatamente e bem como muitas autoridades brasileiras acordaram no dia de hoje. Tem muita gente bastante preocupada já e nós vamos explicar com detalhes o porquê. Mas a diferença da direita para a esquerda é que a direita não se desfaz da parte derrotada como acontece do lado contrário, não. Nós temos de respeitar a parte perdedora, como fazemos nas artes marciais, por exemplo. No jiu-jitsu, reconhecemos o adversário perdedor com muito respeito, sem deboches e humilhações. Mas essa vitória foi uma bênção. Ela veio maior do que o esperado e do que foi pedido. E se a esquerda globalista, extremista, tivesse agido diferente, o tombo não teria sido tão grande. Não. O pacote entregue foi bem maior do que foi pedido. É muito mágico isso. Foi uma bênção mesmo, e bem generosa. Todo mundo esperava apenas a presidência, mas os republicanos levaram também o Senado, a Câmara e o Supremo americanos. Donald Trump volta à Casa Branca parecendo o Thanos dos Vingadores. Lembra dele? Exatamente. Com um poder tão grande nas mãos que apenas a um estalar de dedos as coisas acontecerão do jeito que ele quiser. Isso é ou não é fantástico? Foi uma vitória incrível e histórica, porque Trump não precisará de muito tempo para arrumar a casa antes de partir para a política externa. Com o Congresso como um aliado de peso e sem barreiras, em um estalar de dedos, as questões domésticas já estarão resolvidas, todas. E ele poderá pensar em situações emergenciais como os mais complexos avanços da geopolítica, principalmente na questão econômica, onde os BRICS manipulam a derrubada do dólar como moeda de lastro para a criação de seu próprio meio de comercialização, a sua própria moeda. Trump disse uma vez que, se dependesse dele, invadiria a Venezuela e acabaria de vez com as frescuras de Nicolás Maduro. Não fez isso porque não tinha a maioria do Congresso. Mas e agora? Com essa questão dos imigrantes ilegais, tem muita gente entrando nos Estados Unidos. E a Venezuela é uma das responsáveis pelo aumento dos imigrantes. Muitos venezuelanos nem querem sair de casa e só fazem isso porque estão sendo forçados, ameaçados. Eles pedem para que uma força maior interceda junto à política bolivariana e retire Maduro do poder. Toda a comunidade internacional de bem já reconheceu a derrota de Maduro e a vitória de Edmundo Gonçalves, o Urrutia, nas últimas eleições. E todos sabem o que Trump pensa dessa história e esperam dele, uma mão amiga. Ele agora não precisa nem gastar muita energia para resolver essa questão se estiver na vontade dele. O mesmo vai acontecer com o Brasil. Como dissemos no programa anterior, para que os brasileiros fiquem com os pés no chão, Donald Trump é presidente poderoso, mas dos Estados Unidos e não do Brasil. Mas agora, com o apoio do Congresso Nacional inteiro e da Suprema Corte Americana, aonde ele já tem 3 magistrados e terá direito a mais 3 de 9, totalizando 6 indicados, ele terá tempo suficiente para se dedicar aos brasileiros bem mais cedo do que se esperava. E isso se deu pela surpresa que foi a eleição da maioria no Senado, que pertencia aos democratas. Agora mudou tudo.
Mas falando diretamente, onde os brasileiros serão beneficiados com essa história? Na volta da normalidade das coisas, dos trâmites. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, é financiada em mais de 60% pelo governo americano. Ou seja, Trump terá um peso enorme sobre as decisões da Corte que forem de seu interesse. E tanto os Estados Unidos quanto o Brasil são signatários do Pacto de San José da Costa Rica de Direitos Humanos. Se o Brasil não cumprir com o que acordou, poderá ser punido e, inclusive, ser obrigado a pagar indenizações em pecúnia, dinheiro, pelos abusos cometidos contra os direitos humanos. A sede da Corte Americana fica em Washington, bem próximo à Casa Branca, assim como a sede da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que já tem recebido inúmeras denúncias contra o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Todos sabem muito bem que a coisa por ali dança conforme a música, conforme quem está no poder. A organização também é mantida majoritariamente pelo governo americano. Então você já entendeu o tamanho do problema que vem por aí para certas autoridades brasileiras, não já? Se não, vamos tentar explicar um pouquinho mais. A deputada republicana Maria Elvira Salazar, assim como Chris Smith, que tem ajudado muito o povo brasileiro, foram reeleitos para o Congresso. E Maria Elvira é aquela que segurou a foto de Alexandre de Moraes. Ela está disposta a ir às últimas consequências e pode acreditar que ela vai. Ela sabe muito bem do que está acontecendo no Brasil, assim como todos os republicanos. O secretário de Estado, que hoje é Antony Blinken, será trocado. É o secretário quem manda no Serviço de Imigração e Controle dos Vistos americanos para entrada nos Estados Unidos. Os deputados republicanos pediram a suspensão dos vistos dos juízes do Supremo brasileiro, mas Antony Blinken ignorou. Só que agora ele está de malas prontas, vai deixar o governo bem rapidinho e quem vai assumir estará alinhadíssimo com as propostas dos parlamentares americanos, os republicanos. E Trump aprova o projeto de suspensão dos vistos. Uma vez sendo feito isto, os Estados Unidos podem pressionar também os países aliados, como Portugal, França, Espanha, Alemanha e tantos outros da União Europeia, a fazerem a mesma coisa. E os magistrados da Suprema Corte estarão presos em seu próprio país. Nada mais de palestras em Roma ou em qualquer outro lugar que não esteja relacionado ao chamado eixo do mal. Entendeu a situação como começa a se complicar mesmo, real, de vez?